Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e hoje vamos continuar falando sobre o filo quinidária. Então, as classes do filo quinidária e a sua interpretação filogenética funciona o seguinte: após essa consolidação das características gerais do filo quinidária que falamos anteriormente, como a diplastia, a presença de tecidos verdadeiros, a cavidade gastrovascular e o quinidócito como sinaporfia exclusiva, torna necessário a gente avançar para a organização interna de cada grupo. Nós vamos estar falando sobre 4 classes principais: a Scyphozoa, Hydrozoa, Cubozoa e a Anthozoa. É fundamental compreender, dentro dessas classes, as suas principais diferenças morfológicas, ecológicas, fisiológicas, que vai refletir esses padrões filogenéticos que são sustentados por dados moleculares. Então, tradicionalmente, os quinidários são organizados nessas 4 classes principais e as 3 primeiras vai integrar o subfilo que é Meduzoa, enquanto a Anthozoa ela ocupa uma posição de grupo irmão de forma basal em relação a esse conjunto. Essa organização ela é amplamente sustentada por análises filogenômicas contemporâneas, que são as mais atuais, que indica que a monofilia do Meduzoa ela é definida fundamentalmente pela presença do estágio que é a medusa verdadeira, que é denominado como eumedusa em seu ciclo de vida. Em contraste, os Anthozoas são estritamente polipóides. Eles não apresentam essa fase medusoide em nenhuma etapa de seu desenvolvimento. A relação filogenética mais instável dentro desse filo vai ocorrer do Scyphozoa com a Cubozoa. Esse estudo molecular recente, ele tende a separar o Cubozoa como um grupo mais distinto, mais derivado. Ele é sustentado pelas características morfológicas, que é altamente especializada, que não representa uma simples variação de um plano cifozoário, mas sim uma trajetória evolutiva própria dentro do Meduzoa. Então, nesse contexto, a classificação das classes de quinidária ela deixa de ser meramente descritiva e passa a assumir um valor explicativo. As diferenças entre Scyphozoa, Cubozoa, Hydrozoa e Anthozoa, ela não representa mais apenas desvios ocasionais de um plano corporal simples, mas sim as forças evolutivas distintas a pressões ambientais específicas. A filogenia desse grupo, ela vai evidenciar que a diversificação dos quinidários, ela ocorreu por meio de especializações progressivas dentro de todo esse mérito estrutural conservado que vai tornar esse filo um modelo privilegiado para a compreensão de como essa complexidade funcional ela pode emergir sem essa centralização anatômica observada apenas na questão de bilateria. A classe Scyphozoa, que é a medusa, dentro do seu ciclo de vida, cujo nome deriva do grego Scyphos, que é a referência do formato de uma taça, esse corpo da medusa, ela reúne todos esses organismos que mais se aproximam do arquétipo popular da água viva, verdadeira. Dentro dessa classe, a fase medusoide, ela é claramente dominante e duradoura, extremamente central nessa parte específica desse ciclo de vida. O estágio de polipóide, que é aquele pólipo que é denominado como cistoma, quando presente, ela é reduzida e temporária, tendo como principal função a reprodução sexuada por estrobilização. Esse processo, ele vai resultar principalmente na liberação de élfiras, que é essas formas juvenis da medusa, que posteriormente amadurece e vai assumir a forma adulta, que é essa livre nadante. Todo esse ciclo clássico da metagênese, ela exemplifica uma separação funcional clara entre a fase da multiplicação clonal e a fase da dispersão e a reprodução sexuada. Então, nessa classe, desse ponto de vista, o interesse em Scyphozoa, ele vai passar a descrição do ciclo de vida e ele está adentrando nesses aspectos mais biomecânicos e fisiológicos. Estudos recentes, ele demonstra que a ciliação epidérmica dentro dessa classe, ela desempenha um papel ativo na geração de corrente d'água, que é fundamental para toda essa captura de partícula alimentar e para a troca gasosa com o ambiente. Essas correntes, elas não são passivas, ela é coordenada. Assim como existia lá no porífera, existe a integração entre o sistema nervoso difuso e a musculatura epitélio muscular, com a diferença que nosso filo anterior porífero, ele não tem neurônios, lembra? Sistema nervoso? Outro elemento central é a presença das roupalhas, que é essa estrutura mais sensorial que vai estar localizada na margem do sino dessa taça, que vai estar abrigando o estaptocisto e esse quimio receptor, essa estrutura que vai regular esse ritmo
ritmo de pulsação e a orientação espacial dessa medusa vai permitir esse ajuste fino na dispersão e no deslocamento vertical horizontal. Os estudos atuais, ele mostra que essa distribuição espacial, tanto no Atlântico equatorial e no tropical, ele demonstra que essas adaptações, elas influenciam de forma diretamente na formação desses bloom populacional, como nesse fenômeno de grande impacto, tanto ecológico quanto do ponto de vista econômico. Do ponto de vista evolutivo, esses sifosários, eles ilustram com clareza essa consolidação da eumedusa como uma inovação mais funcional e central dentro do medusoa. Essa predominância da medusa livre nadante, ela favorece a exploração no ambiente mais pelágico. Ela amplia esse potencial de dispersão geográfica dessa espécie. Esse padrão, ele vai explicar, em parte, essa ampla distribuição de muitos desses representantes desta classe e a sua capacidade de responder rapidamente a essas variações ambientais, resultando em flutuações populacional acentuada em eventos de proliferação massiva. Já a classe do Cubozoa, existe a especialização morfológica e a complexidade sensorial. Como isso acontece? Os Cubozoa, cujo nome remete ao formato cúbico, ou sino da medusa, ele vai se constituir um dos grupos mais intrigantes no filo, sobre essa perspectiva mais evolutiva, porque, embora eles compartilhem com o Sifozoa a dominância da fase da medusa, os Cubosários, neles, exibe, esse conjunto de inovação morfológica e fisiológica que os diferencia de uma forma mais marcante. Essa presença do velário, que é uma membrana muscular que estreita essa abertura do sino, ela confere ao cubosário uma eficiência hidrodinâmica de uma forma mais significativa, maior. Essa estrutura vai permitir uma propulsão mais direcionada e muito mais veloz. Ela transforma esse organismo em nadadores extremamente ativos e ele se torna capaz de perseguir presa, diferente da predação oportunista típica do sifosário. A inovação mais estável que, entretanto, dentro dessa classe é a complexidade de suas roupalhas. Cada roupalha abriga não apenas os estatocistos, mas também olhos e lentes, como você pode observar nessa imagem, retina e córnea, que configura um sistema visual rudimentar, porém é extremamente funcional. Essa capacidade vai permitir a detecção de obstáculos, navegação nesses ambientes costeiros mais rasos e a localização mais ativa de presa. Ela representa um avanço sensorial dentro do filo sem precedentes entre os quinidários. Sob essa óptica mais de pesquisa, os Cubozoa, ele desperta interesse em duas frentes principais. A primeira vai se referir à toxicologia, que uma vez que espécie como a Rhinoceros fleckeri, ela produz venenos extremamente potentes, que é a nossa vespa, com essa importância direta para a saúde pública. A segunda envolve a questão da evolução das estruturas reprodutivas, que nessas análises mais atuais, comparada com as gônadas, ela sugere que a complexidade reprodutiva dos cubosários pode estar nos fornecendo pistas importantes sobre a diversificação interna dentro do medusoa, pois os limites dessas classificações morfológicas tradicionais é sob a perspectiva da evolução sensorial. Então, os cubosários, ele ocupa uma posição mais singular entre esses metazoários basais. A presença dessas estruturas visuais com a resolução suficiente para essa orientação espacial e a detecção ativa de presas, ele vai estar desafiando a associação tradicional entre a complexidade sensorial e em relação à questão da centralização nervosa. Então, o Cubozoa, ele demonstra que esse sistema sensorial mais sofisticado, ele pode estar emergindo de redes nervosas mais difusas, mas também ele amplia esses modelos teóricos sobre a evolução da percepção do comportamento animal. A nossa classe Hydrozoa, ela mostra a nossa diversidade extrema e a plasticidade ecológica, porque ela vai estar representando para nós o ápice da diversidade morfológica ecológica dentro desse filo Cnidaria. Esse nome ele se deriva do gênero Hydra, que é amplamente utilizado como modelo experimental, especialmente pela sua capacidade de regeneração, e ela é a única classe que tem representante de espécies exclusivamente de água doce. Então, dentro desses hidrosários, a forma polipóide, ela é geralmente dominante. Ela é muitas vezes colonial e a nossa fase medusoide, apresentadas anteriormente, presente, ela é tipicamente mais reduzida.
reduzida, ela é de uma forma mais efêmera e ela é mesmo retida no pólipo, sob forma de gonóforos. Essa variabilidade no ciclo de vida vai refletir pra gente uma plasticidade evolutiva mais notável. Ela permite uma ação mais ampla dentro dos nichos ecológicos e entre os exemplos mais emblemáticos que a gente pode observar é a caravela portuguesa, frequentemente confundida com uma única medusa, mas na realidade ela é uma colônia flutuante de pólipos que é especializado. O zooide daquele representa a função específica como flutuação, alimentação, defesa ou reprodução. Ele é configurado num nível de integração funcional comparável a um subismo. Então, nesse contexto, no Brasil, por exemplo, o registro de hidrosários de água doce, como a Crapspedas custa suerbi, ela evidencia a capacidade desse grupo de colonizar ambientes continentais. Além disso, a inclusão do clado Mixozoa dentro do hidrozoa vai estar revolucionando para nós a compreensão da diversidade do filo. Entre esses quinidários, que é altamente reduzido, eles apresentam ciclos de vida parasitários complexo, que envolve peixes e anelídeos, com implicações diretas para a saúde de populações e tanto para a questão de agricultura. A extraordinária variabilidade observada nesses hidrosários, eles evidencia que a plasticidade desse ciclo de vida, ele constitui uma das principais forças evolutivas dentro do grupo. A redução ou a perda dessa fase medusoide e a formação dessas colônias altamente especializadas e a emergência dessas formas mais parasitárias extrema, elas ilustram trajetórias evolutivas divergentes partindo do mesmo plano corporal básico. Então, esses padrões, eles reforçam a importância dos hidrozoa como modelo para o estudo de modularidade e a redução morfológica na evolução de ciclos de vida mais complexo. Dentro dos ontozoários, que é a forma mais basal, que é a basalidade e a complexidade interna e essa relevância mais ecológica, esse nome vai significar para nós animal flor. Ele vai ocupar essa posição mais singular dentro do filo e ele é considerado um grupo irmão basal do Meduzoa, distinguindo-se apenas por ser estritamente poliploide. Ele não vai apresentar a forma medusa em nenhum estágio do ciclo de sua vida. Essa condição ela é interpretada conforme um traço ancestral conservado, ora como uma perda secundária associada, que no caso da sua especialização ecológica. O ontozoário ele pode apresentar uma complexidade morfológica interna dentro dos quinidários, como essa presença de septos ou mesetérios na cavidade gastrovascular, que vai aumentar significativamente essa área de superfície para a digestão e absorção dos ambientes e vai permitir uma maior eficiência energética. Isso vai sustentar corpos de maior tamanho e também na questão da longevidade. Do ponto de vista ecológico, os ontozoa, eles são um grupo mais relevante dentro do filo. Os corais esclaractetinos, ao secretar esqueletos de carbonato de cálcio, ele está construindo um recife que vai figurar entre os ecossistemas mais biodiversos do planeta. Esses ambientes, contudo, eles são altamente sensíveis a alterações ambientais. Recentemente, a pesquisa tem concentrado a questão da ectotoxicologia dentro do estresse fisiológico desses organismos. Esses estudos ele demonstra que poluentes orgânicos como os filtros no ar, condições de estresse oxidativo em zonas de entremarés, eles afetam diretamente a sobrevivência e a reprodução dos corais. De forma paralela, investigações com xeriantária revelam que, mesmo na ausência da base medusoide, os ontozoários apresentam estratégia larvais altamente plástica. Eles garantem a sua dispersão e colonização de forma eficiente. A posição basal dos ontozoa confere a esse grupo um papel mais central dentro da reconstrução do ancestral comum dos quinidários. A sua organização exclusivamente polipóide está aliada à elevada complexidade interna que nos sugere a ausência da fase de medusa não implica na questão da simplicidade estrutural. Pelo contrário, os ontozoários estão demonstrando que a evolução pode favorecer tanto a complexificação interna quanto a longevidade com estratégia alternativa em questão de mobilidade, especialmente em ambientes betônicos mais estáveis. Os corais, que são nossos construtores silenciosos, os corais pétreos, dentro dessa classe ontozoa, esses organismos não são apenas membros da nossa fauna marinha, mas de uma forma geral um arquiteto, que são responsáveis pelos recifes, ecossistemas com profunda raiz geológica que datam o Paleozoico há mais de 550 milhões de anos. Então, essa estrutura básica dos animais, que é esse pólipo céssio, tubular e de fundo cego, cujo corpo ele se organiza ao longo de um eixo oral a boral e a sua boca está circundada desses tentáculos urtigantes, ele se conecta a essa cavidade gastrovascular que é revestida pela
gastroderme, cuja característica define que é os escleractíneos. No entanto, a secreção de um sólido exoesqueleto calcário, composto aragonita. Cada pólipo constrói a sua unidade esquelética, que é o coralito, e esse coralito ele é dividido por septos radiais. Essa diversidade de estrutura e forma, ela ilustra a diversidade morfológica dentro dessa classe, que é resultado dessa biomineralização. As colônias, elas variam, né, esses padrões, desde a forma de foláceas, que está representado nessa imagem, as maciças, até estruturas meandronais, dendroides. A morfologia desse coralito, como no padrão plocoide, que é os coralitos elevados e mais individualizados, ou a ausência dessa teca evidente, são cruciais na questão de taxonomia. Essa solidez dessa arquitetura, ela é mantida graças à disposição contínua desse carbonato de cálcio pelo epitélio calicoplástico interior. Ele forma essas tábulas e os dissepimentos que conferem essa estabilidade à colônia. Isso reflete o quê? O papel fundamental da simbiose. Metade dessas espécies são zooanceteladas, ou seja, hermatípicas. Elas estabelecem essa simbiose vital com as algas microscópicas e essas algas vai estar fornecendo mais de 90% desse carbonato orgânico necessário aos pólipos, na forma tanto de glicose, glicerol e aminoácidos. Em troca, essas algas vão receber proteção e nutrientes. É nessa simbiose que não apenas confere essa coloração vibrante, né, dentro dos corais, mas também vai estar impulsionando elevadas taxas de calcificação e crescimento, que permite essa construção de vastos recifes tropicais nessas águas mais rasas. O que contrasta é que a outra metade é zooxantelada, ou ameopatípica, que é adaptado a águas mais frias e profundas, onde a luz solar é escassa. Então, eles não dependem das algas. Embora alguns ocorra em águas mais rasas, ele se destaca pelo seu elevado potencial de bioinvasão. Podemos dizer que seria o início da vida, a placa basal. O ciclo de vida desse Xanthozoa, notavelmente, ele não apresenta nenhum estágio de medusa. Ele se inicia por essa larva ciliada, ou a plânula, que vai se assentar de uma forma mais metamorfoseia, de forma de um pólipo fundador, como está representado nesta imagem aqui. Então, após esse recrutamento, a primeira estrutura secretada é essa placa basal. Essa placa vai ser o alicerce fundamental a partir de qual o pólipo vai começar a construir seu septo e o restante do coralito. Os novos pólipos são então adicionados por um brotamento que vai estar expandindo nessa colônia assexuadamente. Em suma, esses corais são organismos mais complexos nessa morfologia mais esquelética. Eles refletem não apenas sua história evolutiva, mas também eles estão nos mostrando a questão da adaptação ecológica, que é impulsionada em grande parte com essa simbiose com essas zooxantelas, que desde essa minúscula placa basal até essas vastas estruturas recifais, esses quinidários, eles continuam a ser um pilar indispensável na questão de biodiversidade marinha. Sobre essa perspectiva mais integrativa, esses corais, ele exemplifica a convergência entre processos celulares, ecológicos e geológicos, a biomineralização do esqueleto calcário, que não é apenas sustentada a questão da colônia individual, mas ele molda ambientes inteiros. Isso vai influenciar a questão de padrão de circulação, a sedimentação e também a biodiversidade em escala regional e global. Essa dependência da simbiose das zooxantelas, por sua vez, torna esses organismos indicadores extremamente sensíveis a mudanças climáticas atuais. Ele está posicionando no centro dessas discussões mais atuais sobre a questão de conservação marinha e no colapso desses ecossistemas dos recifes. Gente, até a próxima aula.